A parteira confessou após 20 anos. Mas as duas mulheres fizeram um pacto que mudaria tudo. As mãos de Isabel tremiam enquanto segurava a criança recém-nascida. O choro ecoava pelos corredores de pedra do castelo, mas não era o som da vida que a aterrorizava. Era o silêncio que viria depois. 20 anos servindo como parteira real lhe ensinaram que alguns segredos nascem junto com as crianças. E alguns segredos, uma vez revelados, destroem reinos inteiros. A rainha havia morrido no parto, como tantas outras antes dela. Mas esta morte era diferente. Esta morte deixava o reino sem herdeira. E o rei não sobreviveria à notícia. Isabel limpou o sangue das mãos com um pano que já estava manchado de vermelho. O rei Eduardo esperava do lado de fora, caminhando de um lado para o outro, como um lobo enjaulado. Ele já perdeu 2 filhos homens na guerra. Murmurou para si mesma. Esta menina era sua última esperança. Mas a menina havia nascido morta, azul como o céu de inverno, fria como as pedras do castelo. Isabel a embrulhou em seda branca, sabendo que este pano se tornaria uma mortalha. Foi então que ouviu outro choro. Vindo dos aposentos dos servos, logo abaixo, um bebê chorava com força. Isabel conhecia aquele som. Era Marta, a jovem lavadeira, que havia dado à luz na mesma noite. Uma ideia começou a formar-se em sua mente. Uma ideia terrível, impossível, mas que poderia salvar o reino da guerra civil, que certamente viria sem uma herdeira. Isabel desceu as escadas de pedra, seus pés descalços fazendo eco no silêncio da madrugada. Encontrou Marta segurando sua filha, uma criança saudável de cabelos dourados como o trigo. Marta, sussurrou Isabel. Preciso que você me escute com atenção. A jovem levantou os olhos, ainda fracos do parto. Dona Isabel? A rainha? Ela está bem? A rainha morreu. E sua filha? Sua filha também. A mentira saiu mais facilmente do que Isabel esperava. Mas você pode salvar este reino. Marta abraçou a criança mais forte. Não entendo. Sua filha nasceu na mesma hora que a princesa. Pelo amor de Deus e do reino, ela pode se tornar nossa futura rainha. Isabel se ajoelhou ao lado da cama simples. E você pode desaparecer. Começar uma nova vida longe daqui, com ouro suficiente para viver como uma dama. O silêncio se estendeu entre elas, como uma ponte que, uma vez atravessada, não permitia retorno. E se descobrirem? A voz de Marta era apenas um fio. Ninguém vai descobrir. Você é jovem, bonita, de cabelos claros como a falecida rainha. A criança tem a mesma cor de cabelo, os mesmos olhos azuis. Deus nos deu esta oportunidade. Marta olhou para a filha em seus braços, depois para Isabel. O que acontecerá comigo? Você partirá esta mesma noite. Direi que fugiu de vergonha por ter engravidado de um soldado. É uma história comum o suficiente. Isabel estendeu as mãos. Me dê a criança. E se ela quiser me encontrar quando crescer? Uma rainha não procura por lavadeiras desaparecidas. As palavras de Isabel eram cruéis, mas necessárias. Esta é sua chance de dar à sua filha um destino que você jamais poderia oferecer. Marta beijou a testa da bebê pela última vez. Suas lágrimas caíram sobre o pequeno rosto, como se fossem uma bênção ou uma maldição. Prometa-me que cuidará dela, como se fosse minha própria filha. Isabel mentiu novamente. Ela será amada como uma princesa deve ser. A troca foi feita em silêncio. Isabel pegou a criança e a envolveu nos tecidos reais que havia preparado para a verdadeira princesa.
O peso da mentira era mais pesado que a própria bebê. Quando subiu as escadas de volta aos aposentos reais, Isabel carregava consigo mais do que uma criança. Carregava o futuro de um reino construído sobre uma mentira. Do lado de fora da porta, o rei Eduardo ainda esperava. Isabel? Como está minha filha? Isabel respirou fundo, segurando a criança contra o peito. A bebê havia parado de chorar, como se entendesse a gravidade do momento. Vossa Majestade, disse ela, abrindo a porta, apresento-vos vossa herdeira. A princesa Catarina. O rei tomou a criança em seus braços, e Isabel viu lágrimas de alegria em seus olhos. Naquele momento, ela soube que não havia volta. A mentira havia se tornado verdade. Mas as mentiras, Isabel sabia muito bem, têm o costume de cobrar seu preço. E este preço, ela suspeitava, seria pago com sangue. 20 anos depois. O reino floresceu sob o reinado da rainha Catarina como uma rosa que finalmente encontrou o solo certo. 20 anos haviam se passado desde aquela noite terrível, e Isabel observava de longe a mulher em que a menina se transformara. Catarina havia se provado uma governante sábia e justa. Os impostos diminuíram, as colheitas melhoraram, e a paz reinava nas fronteiras. O povo a amava com uma devoção que poucos reis conheciam. Mas Isabel sabia a verdade. E a verdade a corroía por dentro como ferrugem corroendo ferro. Nesta manhã de domingo, Isabel caminhava pelos corredores do castelo em direção à capela. Seus cabelos, antes castanhos, agora eram brancos como a neve do inverno. Suas mãos, outrora firmes no auxílio aos partos, tremiam levemente. Dona Isabel? Uma voz suave a chamou. Isabel se virou e viu uma jovem servant aproximando-se. Era Ana, uma das criadas da cozinha, de talvez 20 anos de idade. Seus cabelos eram castanhos, mas havia algo em seus olhos azuis que fazia o coração de Isabel disparar. Sim, criança. A rainha solicita vossa presença nos aposentos reais. Ela não se sente bem esta manhã. Isabel assentiu, mas não conseguiu tirar os olhos do rosto de Ana. Havia algo familiar ali, algo que assombrava em sonhos inquietos. Os aposentos reais eram suntuosos, decorados com tapeçarias que contavam a história gloriosa do reino. Catarina estava sentada em sua cama, ainda vestindo a camisola de dormir bordada com fios de ouro. Isabel, 035, ela disse, estendendo a mão. Graças a Deus que vieste. O que vos aflige, majestade? Sonhos estranhos, pesadelos que me atormentam há semanas. Catarina esfregou as têmporas. Sonho com uma mulher que chora, que me chama de filha, mas não consigo ver seu rosto. O sangue de Isabel gelou. São apenas sonhos, majestade. O peso da coroa, por vezes, nos traz visões. Não, Isabel, é mais do que isso. Catarina se levantou e caminhou até a janela. Sinto como se houvesse algo sobre mim, sobre minha infância, que não conheço. Como se parte de mim fosse falsa. Isabel se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Por que dizeis isso? Não me lembro de nada dos primeiros anos. E você, Isabel? Você sempre desvia o olhar quando falo sobre minha mãe. Catarina se virou, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que Isabel conhecia bem. O que não me dissestes? O momento que Isabel temia há 20 anos havia chegado. Ela podia sentir o peso da verdade pressionando seu peito como uma pedra. Majestade, vossa mãe morreu no parto. Falei-vos isso muitas vezes. Sim, mas e antes?
Por que não há retratos dela quando era jovem? Por que ninguém fala sobre como éramos parecidas? Catarina deu um passo mais perto. E por quê, quando olho no espelho, sinto que vejo o rosto de uma estranha? Isabel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Como podia explicar 20 anos de mentiras? Como podia dizer à mulher que considerava uma filha que ela era, na verdade, filha de uma lavadeira? Vossa Majestade precisa descansar. Estes pensamentos são fruto do cansaço. Não. A voz de Catarina ecoou pelos aposentos. Chega de mentiras, Isabel. Posso ver nos vossos olhos que há algo que escondeis de mim. Foi então que uma batida suave na porta interrompeu a tensão. Ana, a jovem serva, entrou carregando uma bandeja com chá e pães frescos. Perdoai a interrupção, Majestade, disse Ana, fazendo uma reverência. Isabel a observou se mover pela sala, com uma graça natural que parecia fora de lugar em uma serva. Havia algo real e genuíno em Ana que contrastava drasticamente com a elegância aprendida de Catarina. Quando Ana se curvou para servir o chá, Isabel notou uma marca de nascença pequena atrás de sua orelha, uma marca em forma de lua crescente. O mundo de Isabel parou. Ela conhecia aquela marca. A verdadeira princesa havia nascido com essa mesma marca. Isabel se lembrava de T, lá visto no momento em que a criança morta foi entregue em seus braços. Mas se Ana era a verdadeira princesa, então quem era a mulher que nasceu naquela noite em que tudo mudou? Ana, disse Isabel com a voz trêmula. Há quanto tempo trabalhais no castelo? Desde sempre, Dona Isabel. Fui criada aqui depois que minha mãe morreu, quando eu era bebê. E quem era vossa mãe? 4. Ana hesitou, seus olhos se movendo entre Isabel e a rainha. Disseram-me que ela era uma lavadeira que morreu de febre. Não sei mais nada sobre ela. Isabel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Durante 20 anos, ela havia acreditado que a princesa verdadeira havia morrido. Mas se Ana estava viva, se ela era realmente a filha do rei Eduardo, então, quem sou eu? A pergunta de Catarina cortou o silêncio como uma lâmina. Isabel olhou entre as duas mulheres. Uma coroada como rainha, a outra servindo chá com mãos calejadas. Uma havia governado com sabedoria, a outra havia vivido uma vida de servidão. E Isabel, a única pessoa viva que conhecia a verdade completa, finalmente entendeu que sua mentira havia criado não uma, mas 2 vítimas. Preciso de ar, murmurou Isabel, dirigindo-se rapidamente à porta. Mas a voz de Catarina a parou. Isabel, se sairdes desta sala sem me dizer a verdade, sabereis que não haverá perdão para as mentiras de uma vida inteira. Isabel se virou lentamente, suas mãos tremendo como folhas ao vento. A hora da verdade havia chegado, e ela sabia que nada voltaria a ser como antes. A verdade revelada. O silêncio no aposento real era tão denso que Isabel podia ouvir o som de seu próprio coração batendo. Catarina permanecia de pé junto à janela. Ana segurava a bandeja de chá com mãos trêmulas, e Isabel sabia que não havia mais para onde fugir. Sentai-vos, Ana, disse Isabel com voz rouca. O que tenho a dizer diz respeito a vós também. Ana olhou para a rainha, confusa. Catarina acenou com a cabeça, e a jovem se sentou na borda de uma cadeira, claramente desconfortável. Isabel caminhou até uma pequena cômoda de madeira escura no canto do aposento. Com mãos trêmulas, abriu uma gaveta secreta e retirou um pequeno embrulho de seda amarelada pelo tempo. Vossa Majestade, começou Isabel. Há 20 anos, numa noite tempestuosa como poucas que vi, 2 crianças nasceram neste castelo.
Catarina se aproximou devagar. 2 crianças? Uma era filha do rei Eduardo e da rainha Isabel. A outra era filha de Marta, uma jovem lavadeira. Isabel desembrulhou a seda, revelando um pequeno medalhão de ouro. A princesa verdadeira morreu no parto. As palavras caíram como pedras em água parada, criando ondas de choque que se expandiram pelo silêncio. Ana soltou a bandeja. O som da porcelana, se quebrando, ecoou pelos aposentos como um presságio. Não, sussurrou Catarina. Isso não pode ser verdade. O reino estava à beira da guerra civil. Sem herdeira, os senhores feudais já afiavam suas espadas. Isabel abriu o medalhão, revelando um retrato miniatura da falecida rainha. Marta havia dado à luz uma menina saudável, de cabelos dourados e olhos azuis como os vossos. Então eu... Catarina se apoiou na parede, o rosto pálido como o pergaminho. Vós sois filha de Marta, a lavadeira. Convenci vossa mãe a partir naquela mesma noite, prometendo que ela poderia começar uma nova vida. Isabel se virou para Ana. E vós, criança, sois a verdadeira princesa. Ana se levantou bruscamente, balançando a cabeça. Não, isso é impossível. Eu sou apenas uma serva. A marca atrás de vossa orelha, disse Isabel gentilmente. Em forma de lua crescente. A verdadeira princesa nasceu com essa marca. Eu a vi com meus próprios olhos. Ana levou a mão à orelha instintivamente. Suas pernas falharam e ela se deixou cair na cadeira. Catarina começou a rir. Um som amargo, sem alegria. 20 anos. 20 anos, vivendo uma mentira. Ela se virou para Isabel, os olhos brilhando com uma fúria fria. Sabeis o que fizestes? Não apenas a mim, mas ao reino. O reino prospera sob vosso governo, majestade. O povo vos ama, trouxestes paz e... Eu trouxe mentiras. Catarina gritou. Cada decreto que assinei, cada lei que promulguei, cada vida que toquei, tudo baseado numa farsa. Ana finalmente falou. Sua voz apenas um sussurro. Minha mãe. Onde está a minha verdadeira mãe? 0. 4. Isabel fechou os olhos. Marta morreu há 10 anos, na aldeia de São Miguel. Ela nunca se casou novamente. Nunca teve outros filhos. Ela viveu sabendo que me havia abandonado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Ela viveu sabendo que vos havia dado a chance de ser rainha. Recebi cartas dela todos estes anos. Ela observava vossos feitos de longe, orgulhosa da mulher em quem vos tornastes. Isabel abriu o embrulho completamente, revelando várias cartas amareladas. Estas são todas as cartas que ela me enviou, falando de como se sentia orgulhosa da rainha que sua filha havia se tornado. Catarina pegou uma das cartas com mãos trêmulas e começou a ler. Suas lágrimas borraram a tinta antiga. Ela realmente me amava, murmurou Catarina. Minha verdadeira mãe me amava. Ana se levantou e se aproximou de Catarina. Posso ler também? As duas mulheres se sentaram lado a lado, lendo as palavras de uma mãe que havia sacrificado tudo por amor. Isabel as observava, o coração partido pela dor que havia causado. O que fazemos agora? Perguntou Ana, depois de um longo silêncio. Catarina olhou para ela, depois para Isabel. Essa é a pergunta que mudará o destino do reino. Se a verdade for revelada, disse Isabel cuidadosamente, haverá caos. Os nobres que se opõem ao vosso reinado usarão isso como desculpa para se rebelarem. E se não for revelada? 0. 4. Ana perguntou. Eu continuo sendo uma serva.
E Catarina continua governando baseada numa mentira? Catarina se levantou e caminhou até a janela que dava para o pátio do castelo. Lá embaixo, as pessoas iam e vinham, vivendo suas vidas simples, confiando que sua rainha os protegeria. Durante 20 anos, tentei ser digna de uma coroa que pensava ter herdado por sangue real. Agora descobri que a merecia através de minhas ações. Ela se virou para Ana. Mas vós sois a verdadeira herdeira. O que desejais? Ana olhou para suas mãos calejadas pelo trabalho, depois para o rosto bondoso de Catarina. Eu não sei como governar um reino. Não fui educada para isso. Mas vós provaram que o sangue real está nas ações, não apenas nas veias. Então o que propões? Perguntou Catarina. Ana respirou fundo. Que continuei sendo rainha, mas que eu seja reconhecida não como a verdadeira princesa, mas como vossa irmã adotiva, alguém em quem confiais. Isabel sentiu uma fagulha de esperança em seu peito. Isso poderia funcionar. Ana poderia ser elevada à nobreza, tornar-se conselheira da rainha. E quanto ao povo? Perguntou Catarina. Eles merecem saber a verdade. Às vezes, disse Ana gentilmente, a verdade que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. Catarina segurou as mãos de Ana. Então sereis minha irmã e conselheira. Juntas, levaremos este reino a um futuro ainda mais brilhante. Isabel observou as duas mulheres se abraçarem e soube que, apesar de todos os erros que havia cometido, talvez tivesse ajudado a criar algo belo. Uma verdade nova, construída sobre o amor e não sobre o sangue. Mas enquanto as duas planejavam o futuro, Isabel sabia que alguns segredos têm vida própria. E este segredo, agora compartilhado por 3 pessoas, seria testado de maneiras que elas ainda não podiam imaginar. O peso das escolhas. Os dias que se seguiram à revelação passaram como névoa densa sobre o castelo. Catarina governava com a mesma firmeza de sempre, mas Isabel podia ver as sombras em seus olhos, o peso invisível que carregava nos ombros. Ana havia retornado às suas funções na cozinha, mas algo fundamental havia mudado. Ela se movia com uma graça diferente, como se finalmente compreendesse por que sempre se sentira deslocada entre os outros servos. Isabel observava-as de longe, o coração apertado pela culpa e pela preocupação. O segredo que dividiam era como uma corda esticada ao limite, a qualquer momento poderia se romper. Foi numa tarde de chuva torrencial que tudo começou a desmoronar. Dona Isabel chamou um jovem pajem, correndo pelos corredores com o rosto pálido de terror. Vossa presença é solicitada com urgência nos aposentos da rainha. Isabel deixou cair o frasco de ervas que preparava e seguiu o menino. Seu coração batia descompassado. Ela conhecia aquele olhar de pânico. Encontrou Catarina de pé junto à mesa de trabalho, uma carta aberta tremendo em suas mãos. Sua face estava lívida, os lábios apertados numa linha fina de fúria e terror. Lede, disse Catarina com voz rouca, estendendo o pergaminho. Isabel pegou a carta com mãos trêmulas. O selo era de Lorde Afonso de Bragança, um dos nobres mais poderosos e ambiciosos do reino. As palavras saltavam do papel como lâminas afiadas. Vossa Majestade, chegaram aos meus ouvidos rumores perturbadores sobre a legitimidade de vossa linhagem. Se tais rumores forem verdadeiros, o reino enfrenta uma crise de legitimidade que exige investigação imediata. Convoco uma assembleia dos grandes senhores para a próxima lua nova. Isabel sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele soube? Essa é exatamente a pergunta que me atormenta. Respondeu Catarina, caminhando até a janela. Quem mais sabia da nossa conversa naquela noite?
O silêncio entre elas se tornou pesado como chumbo. Isabel sabia que não havia outras pessoas presentes, mas os castelos tinham ouvidos. Sempre havia alguém escutando atrás das portas, espiando através das frestas. Precisamos encontrar Ana, disse Isabel finalmente. Encontraram Ana no Jardim das Ervas, colhendo manjericão para o jantar. Quando viu as duas se aproximando, ela imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Ele sabe, disse Catarina sem preâmbulos, entregando a carta a Ana. Ana leu em silêncio, seu rosto empalidecendo a cada linha. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o pergaminho. O que fazemos agora? Sussurrou Ana. Lord Afonso sempre desejou o trono, explicou Catarina. Ele tentou se casar comigo 3 vezes, e 3 vezes eu recusei. Agora vê uma oportunidade de me destronar. Isabel respirou fundo. Se ele convocar uma assembleia e apresentar provas... Que provas ele pode ter? Interrompeu Ana. Apenas nós 3 sabemos a verdade. Catarina se virou para Isabel com um olhar penetrante. A não ser que existam outras evidências, outras pessoas que soubessem. Isabel fechou os olhos, tentando lembrar daquela noite de 20 anos atrás. Subitamente, uma memória lampejou em sua mente como um raio. Frei Tomás? Sussurrou ela. Ele estava presente quando registrei o nascimento da princesa no livro sagrado. O que exatamente ele viu? Perguntou Catarina com urgência. Ele me viu registrar o nascimento da princesa, mas depois eu tive que alterar o registro quando... Isabel não conseguiu terminar a frase. Ana segurou o braço de Isabel. Ele sabe que vós alterastes o registro? Não sei. Era muito tarde da noite. Ele estava meio adormecido. Mas se alguém procurar pelos registros antigos, se compararem... Catarina começou a andar de um lado para outro, a mente trabalhando rapidamente. Frei Tomás sempre foi leal ao reino. Jamais falaria... A não ser que alguém o tenha forçado, completou Ana. O som de passos apressados no corredor as fez se calar. Uma das damas de companhia de Catarina apareceu, ofegante. Majestade, disse ela, fazendo uma reverência rápida. Lord Afonso acaba de chegar ao castelo. Ele pede audiência urgente convosco. As 3 mulheres se entreolharam. O momento que temiam havia chegado mais cedo do que esperavam. Dizei-lhe que o recebei no salão do trono em 1 hora. Respondeu Catarina, com uma compostura que Isabel sabia estar custando-lhe muito esforço. Quando ficaram sozinhas novamente, Catarina se virou para Ana. Escutai-me bem. Seja o que for que aconteça na audiência, vós não estareis presente. Se Lord Afonso suspeita da vossa identidade... Não. Interrompeu Ana, com firmeza. Não fugir me esconder enquanto vós enfrentais isso sozinha. Ana, se ele vos vir, se fizer a conexão... Então que faça? Disse Ana, erguendo o queixo com uma determinação que Isabel nunca havia visto antes. Disse que seríamos irmãs. As irmãs não se abandonam. Catarina olhou para Ana com uma mistura de orgulho e terror. Sabeis o que isso pode significar para vós? Sei, mas também sei que não posso viver escondida para sempre. Se vou ser vossa conselheira, vossa irmã, então preciso estar ao vosso lado quando importa. Isabel observou as 2 jovens. Uma criada como rainha, mas nascida camponesa. Outra nascida princesa, mas criada como serva. E viu nelas uma coragem que transcendia qualquer linhagem. Muito bem, disse Catarina finalmente. Então enfrentaremos isso juntas. Mas primeiro, precisamos de um plano.
O que nenhuma delas sabia era que naquele mesmo momento, Lord Afonso já examinava documentos antigos na biblioteca do castelo, comparando registros e procurando por inconsistências que pudessem provar suas suspeitas. A tempestade que se aproximava seria maior do que qualquer uma delas imaginava. A audiência do destino. O salão do trono nunca parecera tão imponente quanto naquela tarde. As tochas crepitavam nas paredes de pedra, lançando sombras dançantes que pareciam presságios sombrios. Catarina ocupava seu lugar no trono com a majestade de sempre, mas Isabel podia ver a tensão em seus ombros, a rigidez em sua postura. Ana estava posicionada entre as damas de companhia, discretamente afastada, mas seus olhos permaneciam fixos em Catarina. Lord Afonso entrou no salão com a arrogância de quem acredita ter uma vitória assegurada. Era um homem alto e imponente, de barba grisalha e olhos frios como aço. Seus passos ecoavam no mármore com autoridade calculada. Vossa Majestade, disse ele fazendo uma reverência que beirava o insulto de tão superficial. Lord Afonso, respondeu Catarina com voz neutra. Ouço dizer que tendes questões urgentes a discutir comigo. Com efeito, Majestade. Questões que dizem respeito ao próprio fundamento do vosso reinado. Ele tirou um pergaminho de dentro de suas vestes. Tenho aqui evidências perturbadoras. Isabel sentiu seu sangue gelar. Catarina, porém, manteve a expressão serena. Prossegui, disse a rainha. Lord Afonso desenrolou o pergaminho com gestos teatrais. Este é o registro original dos nascimentos reais, copiado pelo próprio Frei Tomás há 20 anos. Nele há uma discrepância interessante. O coração de Isabel batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Que discrepância? Perguntou Catarina com calma impressionante. O registro mostra sinais de alteração. A tinta original foi raspada em alguns pontos e reescrita. Os olhos de Lord Afonso brilharam com malícia. Frei Tomás, em sua idade avançada, começou a ter visões da verdade. Ele me procurou há uma semana, atormentado pela culpa. Isabel fechou os olhos brevemente. O velho frade, sempre tão devoto, devia estar sofrendo com o peso do que presenciara. E que verdade seria essa? A voz de Catarina permanecia firme, mas Isabel podia perceber uma nota de desafio. Que vós não sois filha do falecido rei Eduardo, que sois uma impostora que usurpou o trono há 20 anos. Lord Afonso deu um passo à frente, sua voz se elevando. E que a verdadeira herdeira foi assassinada para encobrir este crime. Um murmúrio de choque ripou através do salão. Ana deu um passo involuntário à frente, mas se conteve. Catarina se levantou lentamente, sua figura imponente mesmo diante da acusação. São acusações graves, Lord Afonso. Tendes provas além de suposições baseadas em registros antigos? Tenho a confissão de uma testemunha, disse ele triunfante. Isabel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Se Frei Tomás havia confessado, então trazei vossa testemunha, disse Catarina. Que ela fale por si própria. Lord Afonso hesitou por um momento. A primeira rachadura em sua confiança. Frei Tomás faleceu há 3 dias, mas antes de morrer, confessou seus pecados. Confessou a vós? Que conveniente. A ironia na voz de Catarina era cortante como lâmina. Um homem em seu leito de morte, atormentado pela febre, faz acusações que só vós ouvistes. Havia outras pessoas presentes. Lord Afonso protestou. Então trazei-as para testemunhar,
O nobre ficou em silêncio por um momento, claramente não esperando tal resistência. Isabel começou a perceber que talvez ele não tivesse evidências tão sólidas quanto fingira ter. Foi então que Ana deu um passo à frente. Majestade, disse ela com voz clara. Posso falar? Todos os olhares se voltaram para ela. Lord Afonso a examinou com curiosidade, claramente se perguntando por que uma simples serva ousava interromper tal discussão. Catarina sentiu levemente. Falai. Ana respirou fundo. Eu servi neste castelo toda a minha vida. Conheci Frei Tomás desde criança. Ele era um homem santo, mas nos últimos meses sua mente não estava clara. Que saberia uma serva sobre? Começou Lord Afonso com desdém. Sei que ele me confundia com outras pessoas. Interrompeu Ana com firmeza. Sei que ele via pessoas que já haviam morrido. Sei que suas palavras não eram confiáveis. Isabel observava Ana com admiração crescente. A rapariga estava testemunhando a favor de Catarina, protegendo-a mesmo que isso significasse esconder sua própria identidade para sempre. Além disso, continuou Ana, todos neste castelo podem testemunhar o caráter e a liderança de nossa rainha. Sob seu governo, o reino prosperou. O povo é feliz. Não seria essa a verdadeira marca da legitimidade real? Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão. Isabel percebeu que Ana havia tocado no ponto crucial. Catarina era amada pelo povo. Lord Afonso percebeu que estava perdendo terreno. Palavras bonitas não mudam a verdade do sangue, disse ele acidamente. E que verdade seria essa? Uma nova voz ecoou pelo salão. Todos se viraram para ver Frei Miguel, o novo prior do mosteiro, caminhando em direção ao centro do salão. Ele carregava um livro antigo em suas mãos. Perdoai a interrupção, Majestade, mas creio ter informações relevantes. Ele olhou diretamente para Lord Afonso. Cuidei de Frei Tomás em seus últimos dias. Suas confissões foram muitas e variadas. Ele se confessou de crimes que nunca cometeu. Falou de pessoas que nunca existiram. Lord Afonso empalideceu. Ele falou especificamente sobre... Ele falou sobre muitas coisas, mas mais importante que isso... Frei Miguel abriu o livro que trazia. Eu trouxe os registros originais de nascimento. Os verdadeiros registros originais, conservados no mosteiro. Isabel sentiu o coração parar. Se aquele livro continha os registros verdadeiros... Frei Miguel começou a ler. No ano do Senhor de 1473, nasceu uma filha ao rei Eduardo e à rainha Isabel. A criança foi batizada com o nome de Catarina e apresentava uma marca de nascença em forma de lua crescente atrás da orelha esquerda. O silêncio no salão era absoluto. Ana levou instintivamente a mão à própria orelha, onde sabia estar a marca descrita. Continuai, disse Catarina com voz tensa. A criança cresceu forte e saudável, demonstrando desde cedo a sabedoria e a bondade que marcariam seu reinado futuro. Frei Miguel fechou o livro. Não há menção a qualquer irregularidade ou substituição. Lord Afonso agarrou o livro das mãos do frade. Isso não pode estar correto, Frei Tomás disse. Frei Tomás estava doente, senhor. Sua mente estava perturbada pela febre e pela idade. Suas palavras não eram confiáveis. Frei Miguel recuperou seu livro com firmeza. Isabel observava a cena com crescente confusão. Os registros que Frei Miguel acabara de ler não correspondiam à verdade que ela conhecia. Mas então compreendeu. Alguém havia alterado os registros do mosteiro também, ou criado novos registros falsos para proteger Catarina. Lord Afonso percebeu que sua acusação estava desmoronando.
Sem a confissão de Frei Tomás e com registros que contradiziam suas alegações, ele não tinha evidências sólidas. Isso não termina aqui, disse ele com voz baixa e ameaçadora. Eu sei que algo não está certo. O que não está certo, Lorde Afonso, é vossa atitude, respondeu Catarina, retomando todo o seu poder real. Viestes ao meu castelo fazer acusações baseadas nas palavras delirantes de um homem moribundo. Questionastes minha legitimidade sem evidências. Isso beira a traição. O nobre recuou um passo, percebendo que havia ido longe demais. Retirais vossas acusações? Perguntou Catarina. Após um longo momento de hesitação, Lorde Afonso curvou a cabeça. Retiro, majestade. Peço vossa clemência por meu zelo excessivo pela verdade. Concedida, mas não haverá uma segunda chance. A voz de Catarina era gelada. Podeis retirar-vos. Quando Lorde Afonso saiu do salão, um suspiro coletivo de alívio ecoou entre os presentes. Catarina havia vencido esta batalha, mas Isabel sabia que a guerra estava longe do fim. Naquela noite, as 3 mulheres se reuniram novamente nos aposentos reais, mas desta vez, o peso entre elas era diferente. Era o peso de uma vitória que custara a verdade. O preço da verdade. A lua cheia banhava os aposentos reais com sua luz prateada quando as 3 mulheres finalmente se sentaram para enfrentar as consequências do que havia acontecido. Frei Miguel sabia, disse Catarina sem preâmbulos. Ele criou novos registros para me proteger. Isabel assentiu gravemente. Ele deve ter compreendido a verdade. Talvez Frei Tomás tenha lhe contado algo antes de morrer, ou talvez ele próprio tenha descoberto as discrepâncias nos registros. Ana estava sentada junto à janela, o olhar perdido nas estrelas. Então agora há mais pessoas envolvidas no segredo. Quantas mais precisarão mentir para sustentar nossa escolha? A pergunta pairou no ar como uma sombra. Catarina se levantou e caminhou até a lareira, onde as chamas dançavam hipnoticamente. Talvez, disse ela lentamente, seja a hora de reconsiderarmos nossa decisão. Isabel e Ana a olharam com surpresa. O que quereis dizer? Perguntou Isabel. Quero dizer que talvez a verdade mereça ser revelada, mesmo que isso signifique perder tudo. Catarina se virou para Ana. Vós sois a verdadeira herdeira. Tendes o direito de reivindicar vossa posição. Ana se levantou rapidamente. Não vou permitir que destruais tudo o que construístes por minha causa. Não seria por vossa causa, replicou Catarina. Seria por justiça, por honra, por verdade. E quantas pessoas sofreriam? Ana caminhou até Catarina, seu olhar intenso. Lorde Afonso e outros como ele usariam a confusão para iniciar guerras civis. O povo comum pagaria o preço com suas vidas. Isabel observava o debate entre as 2 jovens e sentia o peso de cada palavra. Ela havia iniciado tudo isso há 20 anos, numa noite de desespero e decisões impossíveis. Há algo mais, disse Isabel finalmente, fazendo ambas se voltarem para ela. Algo que ainda não vos disse. Catarina e Ana se entreolharam, preparando-se para outra revelação. Vossa mãe, Catarina, Marta, ela não morreu de doença natural. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela foi assassinada? A voz de Catarina era apenas um sussurro. Não, ela tirou a própria vida. Isabel fechou os olhos, revivendo uma dor antiga.
Há 10 anos, quando soube que Lorde Afonso estava investigando linhagens reais para encontrar uma forma de desafiar vosso reinado, ela temeu que a verdade fosse descoberta. Catarina se deixou cair numa cadeira, o rosto pálido como cera. Ela me enviou uma última carta. Continuou Isabel, com voz quebrada. Dizia que preferia morrer a ver sua filha perder a coroa que merecia por direito. Não de sangue, mas de caráter. Ana se aproximou de Catarina e segurou suas mãos. Ela morreu para proteger-vos. Para proteger o reino que sabias governar melhor que qualquer herdeiro legítimo poderia. Mas eu não soube. Catarina gritou, as lágrimas finalmente correndo livres. Ela morreu sozinha, carregando este peso, e eu nunca soube. Isabel se aproximou e colocou uma mão no ombro de Catarina. Ela não queria que soubesseis. Queria que continuasseis sendo a rainha que o reino precisava. E quanto a vós, Ana? Catarina ergueu os olhos vermelhos de lágrimas. Vossa verdadeira mãe, a rainha Isabel, morreu no parto. Nunca tivestes a chance de conhecê-la. Ana sorriu tristemente. Mas tive a chance de vos conhecer, e através de vós aprendi o que significa governar com sabedoria e compaixão. Não foi minha mãe de sangue que me ensinou sobre liderança, foi minha irmã de escolha. As 3 mulheres permaneceram em silêncio por um longo momento, cada uma processando o peso das revelações e das perdas. Então, o que faremos agora? Perguntou Isabel finalmente. Catarina se levantou e caminhou até a mesa onde guardava os documentos oficiais do reino. Pegou uma pena e um pergaminho em branco. Vamos escrever a verdade, disse ela com determinação renovada. Toda a verdade, mas não a revelaremos agora. Não compreendo, disse Ana. Vamos selar esta confissão e guardar, lá no cofre real. Quando eu morrer, ou se algum dia decidirmos que o reino está forte o suficiente para suportar a verdade, ela poderá ser revelada. Catarina começou a escrever. Mas por enquanto, continuaremos com nosso plano original. Isabel observava Catarina escrever e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Finalmente, a verdade estaria documentada, mesmo que permanecesse em segredo. Ana, disse Catarina, parando de escrever. Ainda desejais ser minha conselheira? Minha irmã? Mais do que nunca, respondeu Ana sem hesitação. Então amanhã mesmo começaremos vossa educação formal. Aprendereis sobre leis, diplomacia, administração do reino. Se vais me aconselhar, precisais compreender todos os aspectos do governo. Ana assentiu com entusiasmo. E se um dia o povo descobrir a verdade? Então estareis preparada para governar em meu lugar se necessário, disse Catarina com um sorriso. Mas até lá, governaremos juntas. Isabel terminou de testemunhar o documento que Catarina havia escrito. E quanto a Lorde Afonso? Ele não desistirá facilmente. Não, concordou Catarina. Mas agora temos Frei Miguel como aliado, e ele é respeitado por toda a nobreza. Além disso, ela sorriu com um toque de malícia. Talvez seja a hora de encontrar para Lorde Afonso uma boa esposa que o mantenha ocupado longe da corte. Ana riu. O primeiro som de alegria genuína que Isabel havia escutado dela em dias. Tendes alguém em mente? A viúva Condessa de Santarém. Ela tem terras, riqueza e uma reputação de manter seus maridos muito disciplinados. Todas as 3 riram, e por um momento a tensão dos últimos dias pareceu se dissipar. Há uma última coisa, 035, disse Isabel quando o riso diminuiu. Quero que ambas saibam que tudo o que fiz, os erros e os acertos, foi por amor. Amor ao reino, amor a vós duas,
amor à memória de todas as mães que sacrificaram tudo por suas filhas. Catarina e Ana se aproximaram de Isabel, e as 3 mulheres se abraçaram. 3 gerações unidas não pelo sangue, mas pelas escolhas difíceis que haviam feito. E agora? Perguntou Ana. Agora vivemos com nossa escolha, disse Catarina. Construímos um reino ainda melhor, e quando chegar a hora certa, quando o reino estiver forte o suficiente, a verdade será revelada. E se essa hora nunca chegar? Perguntou Isabel. Catarina olhou pela janela para o reino que se estendia além das muralhas do castelo. Suas cidades prósperas, seus campos férteis, seu povo em paz. Então talvez essa também seja uma resposta. Talvez algumas verdades sejam menos importantes que a felicidade que elas poderiam destruir. Ana seguiu seu olhar. Minha verdadeira identidade era ser princesa, mas minha escolha foi ser vossa irmã e conselheira, e escolho isso todos os dias. Isabel sorriu, sentindo finalmente o peso de décadas de culpa se aliviar. Então que assim seja. Que a história julgue nossas escolhas pelos frutos que deram, não pelas mentiras que tivemos que contar. Nos dias que se seguiram, o castelo retomou sua rotina normal. Ana começou seus estudos formais, dividindo seu tempo entre as lições de Ana e suas novas responsabilidades como conselheira não oficial da rainha. Catarina governava com renovada confiança, sabendo que tinha tanto uma irmã quanto uma sucessora sendo preparada ao seu lado. E Isabel, finalmente em paz com suas escolhas, dedicou-se a documentar a verdadeira história do reino. Não apenas os fatos oficiais, mas as histórias humanas de amor, sacrifício e difíceis decisões que realmente moldavam o destino das nações. Porque às vezes, descobriram elas, a maior verdade não está no sangue que corre em nossas veias, mas nas escolhas que fazemos com o coração. E às vezes, a mentira mais nobre é aquela contada para proteger um amor maior que a própria verdade. Anos depois, quando Catarina fosse lembrada como uma das maiores rainhas da história, poucos saberiam que seu verdadeiro título não vinha de seu nascimento, mas de sua coragem. E que a verdadeira princesa escolheu servir não porque foi forçada, mas porque compreendeu que o poder verdadeiro não está em governar, mas em escolher conscientemente a quem servir. Assim terminou o segredo que mudou um reino. Não com revelação, mas com a sabedoria de saber, quando algumas verdades são mais preciosas guardadas no coração que gritadas aos ventos. Às vezes, quando fechamos os olhos para dormir, carregamos conosco os pesos dos segredos que moldaram nossas vidas. Como Catarina e Ana, que escolheram proteger um reino inteiro através de uma mentira nobre. Se essas histórias de escolhas impossíveis tocaram seu coração durante sua caminhada matinal, ou enquanto se prepara para o descanso da noite, saiba que cada decisão que tomamos ecoa através do tempo de formas que nem sempre conseguimos prever. Assim como o mestre Tomás descobriu, há mais de 500 anos, quando percebeu que suas catedrais sagradas haviam se tornado instrumentos de uma conspiração terrível. Ele também enfrentou uma escolha devastadora: preservar sua obra-prima ou destruir tudo para salvar vidas inocentes. Porque alguns segredos constroem reinos. Outros destroem almas.